importância da cidade como grande área condominial. Sim. Então, que digamos que a tua identidade, cada um manifesta a sua identidade na sua forma de vestir, nos seus hábitos, costumes, usos. E, de alguma maneira, eu acho que o que a gente buscou através da Smart é que as pessoas manifestassem a identidade no seu apartamento. E esse é um movimento aí que os arquitetos de interiores são precursores e fizeram um excelente trabalho de criar essa demanda por uma arquitetura de interiores que reflita a minha identidade. Mas, além disso, que a fachada do prédio refletisse a tua identidade e que o bairro reflita a tua identidade, porque em algum momento tu escolhe onde tu quer morar, do bairro para o edifício, para o apartamento, para a tua vida, que é única e cada um tem a sua, cada um aqui vai ter a sua vida. Né? E a gente sempre falava isso, né, da arquitetura como identidade. Te lembra? Isso era muito forte, né, porque ela tinha que refletir a identidade do seu usuário. Né? A própria questão também da localização, a gente falava muito disso. Né? O empreendimento ele tem que estar localizado em regiões onde a pessoa possa resolver as suas coisas a pé. O Artsy foi um projeto aclamado por entidades público-crítica, porque ali a gente conseguiu concentrar a essência do bairro. Eu lembro que até dentro das estruturas de placemaking, assim, que é a edificação que reflete nela o que está disponível na cidade e aí se integra. Né? O quanto o Artsy foi sucesso de crítica, de público, das entidades, a ponto assim, do IAB, que sempre foi muito ferrenho com relação às transformações, nos posicionar o Artsy publicamente como um reencontro entre o mercado imobiliário e a arquitetura de qualidade. E a gente vinha de uma experiência de uma pequeníssima escala, que era o Amélia Teles, para trabalhar num projeto do Artsy que era 20 mil metros quadrados. Então, era 1.000 metros quadrados contra 20 mil metros quadrados. E te lembra que a gente, lá no início, tinha um pouco de receio, assim, como é que o público externo vai nos enxergar? Né? A gente agora, trabalhando no empreendimento de pequena escala, ir para uma coisa maior. Então, assim, eu acho que o nosso cuidado foi redobrado, né, para conceituar e para pensar o Artsy como algo que se integrasse totalmente à Cidade Baixa. Né? Até a própria solução de arquitetura de implantação, principalmente, ela levou muito em conta isso. Né? Não só a região Cidade Baixa, né, o quanto a Cidade Baixa ela é aguerrida nessas questões todas de ocupações e tudo mais, mas também pelo nosso histórico recente, né, do que a gente tinha o Amélia Teles. Então, a gente foi meio que pisando em ovos ali e eu acho que, felizmente, né, a gente conseguiu um resultado bem legal pensando exatamente nisso. Né? E o quanto ali também, né, Ruxo, foi um grande aprendizado. Assim, quanto a gente aprendeu com o Antônio Pedro, com o Rodrigo, com a Márcia, com a Ferronato, com toda a estrutura, Lúcio, né, com toda a estrutura da Maiojama, e como eles foram sensíveis em acolher e, de alguma forma, mesmo do alto dos seus 40 anos de conhecimento, se permitir ser curiosos com relação a isso, nos ouvir, considerar muito todas as estruturas de conversa que a gente tinha. E eu acho que o resultado está ali. E nos instigar, tá né? vivo, né? Um processo de constante instigação, né? De melhoria contínua. E nessa relação, aí de novo, chegando no Porto, poxa, quando o terreno do Porto surgiu para nós, a primeira percepção foi: não é uma área peatonal. Não é uma área peatonal, não vamos olhar, vamos ficar aqui onde a gente reconhece publicamente como Porto Alegre. Aquele coração ali, Auxiliadora, Petrópolis, Bela Vista, Moinhos, até chegar aqui e se apaixonar pelo pôr do sol, se apaixonar pela visual para o Rio e fazer uma grande aposta, que isso aqui um dia seria uma região peatonal. Na época não tinha ciclovia, a Fundação Iberê Camargo cheirava a obra recém-entregue, ainda existia. Não, Pontal foi antes da polêmica do plebiscito. O Barra Shopping ainda tinha aquela máxima de não, mas Porto Alegre não vai acomodar, ou é Iguatemi, ou é Praia de Belas. E hoje em dia, o quanto se desenvolveu o Barra Shopping, desenvolveu o Pontal, a ciclovia, a pista de corridas aqui viraram assim, um destino na cidade, tudo conectado com o primeiro trecho da Orla, que reconectou Porto Alegre com o Rio. Quando a gente estava lá atrás, falava em gentilezas urbanas, falava em arquitetura contemporânea, falava uma série de coisas que hoje estão sendo muito faladas. A questão do Rio, em 2011,
nos Não era falava pauta. muito. Não era pauta de Porto Alegre, né? De Porto Alegre realmente era virada de costas para o Rio. E hoje a gente vê exatamente o contrário, né? A revitalização do trecho 1 da Orla, agora o trecho 3, daqui a pouco vai ter o trecho 2, é Cais Mauá, é Pontal do Estaleiro. Embarcadeiro. Tem toda uma série de coisas acontecendo e a gente está aqui, né? A gente fincou a bandeira aqui, lá atrás. Justamente o rio é objeto de admiração. O rio não está aos pés, o rio está ao alcance do olhar. E a concepção das caixas, não mais só como mero gesto de contemporâneo, mas como moldura, que cada apartamento emoldura o rio. Então, eu, sentado nessa posição, olhando para o rio, estou diante de uma obra de arte que a gente não alcança, a gente está diante de forças. Agora há pouco a gente contemplando ali, não sabia onde terminava o rio e começava o céu, porque era aquele cinza infinito que daqui um pouquinho a gente abre a janela, agora já está dourado, depois já está azul, já está violáceo, até fica preto e prepara um novo dia que vem pela frente. Na época, a gente via pequenos pontinhos de luz, sim. Os pontinhos estão se multiplicando, a outra margem também vem crescendo. Ali veio a ideia da cidade feita de rio, né, onde daqui até metade do caminho, até ali Eldorado, Guaíba, é Porto Alegre, mas é uma cidade que a gente desconhece, a não ser quem frequenta o universo náutico aí. E eu lembro que uma vez me perguntaram assim, qual é a rua mais bonita de Porto Alegre? Que a resposta já viria pela Gonçalo de Carvalho. Eu disse que a rua mais bonita é a única que não tem nenhum engarrafamento, nunca. Eu acho que sim, preservar o passado é fundamental, porque as gerações passadas nos deixaram um legado incrível. Mas construir hoje um legado que as futuras gerações queiram preservar, essa é a nossa missão como arquitetos. Simplesmente fazer, erguer, deixar estruturas, esqueletos que daqui um pouquinho vão ter que ser demolidos tão feio que são, isso não é o papel do arquiteto. O papel do arquiteto é pensar a cidade para servir como exemplo hoje para as futuras gerações, para que eles em cima disso façam coisas melhores. O cenário da arquitetura de mercado imobiliário de Porto Alegre é muito rico. É muito rico. Era uma coisa que há 10 anos atrás não existia. E vou te dizer, assim, a gente roda, a gente olha. Eu me lembro de uma das nossas viagens lá na época do Lajeado. Lembro que, assim, que se tirasse da cidade todos os cidadãos e deixar só os edifícios contam a história de quem mora naquela cidade. Do quanto eles se importam, do quanto eles deixam de se importar, do quanto eles prezam a paisagem urbana, do quanto eles prezam a própria identidade. Quem sabe ao longo se a gente olhar para os anos 60, a gente sabe quem morava em Porto Alegre nos anos 60. Se a gente olhar para Porto Alegre para os anos 2000, a gente sabe quem escolheu aquilo. E se a gente olhar para 2010, 2020, a gente espera começar a contribuir para que Opa, eu entendo quem mora aqui, quem se preocupa com essa cidade. Sabe? A cidade é a nossa área condominial. Se a gente não cuidar, quem cuida? O objetivo desse nosso toque foi muito compartilhar essa nossa experiência toda ao longo desses 14 anos. Como o Márcio falou antes, né, numa palestra nos perguntaram onde é que a Smart quer estar daqui a 10 anos? E a gente falou mesmo, sabe? A gente quer que tenha várias Smarts, sabe? A gente quer que todo mundo trabalhe em prol de uma cidade melhor, de uma arquitetura mais responsável e de uma qualidade de vida melhor para todos. Então, acho que muito do objetivo desse nosso toque foi passar isso para vocês.